A graça e a paz de Cristo Jesus, aqui mais uma vez, o pastor Edmário com vocês, canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Você se sente edificado por este canal, você que se sente edificado por esta mensagem, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal nesse momento, tá bom? E a gente vai continuar, né? Vou continuar a exposição do livro do profeta Jeremias. Dessa vez estarei fazendo em duas partes, ou seja, estarei começando hoje o capítulo 44, será o capítulo 44, e irá dos versículos 1 até versículo de número 14. Como tema da nossa exposição é justamente a justiça de Deus. Estarei falando sobre a justiça de Deus neste texto bíblico, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar orando nesse momento para que Deus assim venha nos dirigir em tudo para a honra e glória dele nesse momento. Vamos orar. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da tua presença, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de podermos expor a tua palavra. Que toda esta exposição venha trazer restauração, venha trazer edificação, venha trazer consolo, venha a trazer, sim, correção, admoestação para todos aqueles que precisam se lembrar que não podem viver no pecado, mas devem viver de uma tal forma que o todo pecado deve ser abandonado e confessado para a glória de Deus. Então, ajuda-nos, Senhor, a compreender a Tua palavra para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Então, nesse momento, eu aqui falo com mais uma vez, pastor Edmário, lembrando que eu congrego na terceira igreja presbiteriana de Nilópolis. Vamos então à exposição do texto. 44, do 1 14, a justiça de Deus. Em primeiro lugar, a justiça de Deus é aquela que reivindica a obediência à sua lei. A justiça de Deus é aquela que reivindica a obediência à sua lei. Vamos então ao texto. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habite nelas, por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses que eles nunca conheceram, eles vós e vossos pais. Todavia, começando eu de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhes dizer: Não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não obedeceram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira. Acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e se tornaram em deserto e em desolação, como hoje se vê. Ora, pois, assim diz o Senhor Deus dos Exércitos, o Deus de Israel: Por que fazeis vós tão grande mal contra vós mesmos, eliminando homens e mulheres, crianças e aqueles que mamam do meio de Judá, a fim de que não vos fique resto algum? Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Esqueceis já as maldades de vossos pais, as maldades dos reis de Judá e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, maldades cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos, que pus diante de vós e diante de vossos pais. Aqui eu vou corrigir, tá? Corrigir essa primeira parte aqui, fazer a correção aqui do 1 ao 11, quer dizer, do 1 ao 10. São os versículos específicos dessa passagem.
do 1 ao 10. Só reduzir aqui o tamanho. Então, voltemos aqui. Agora prossigamos. Explicação. Esta é a última profecia de Jeremias após ter sido levado para o Egito. Nos versículos 2 a 5, o povo tinha visto a calamidade causada pelo pecado, mas não se abstiveram de cometer os mesmos pecados. Versículo 4, quando fala em começando eu de madrugada, a expressão de fervor e prioridade que o Senhor mostrou ao dar advertências proféticas. O versículo 9 enfatiza a palavra raot, males ou maldades, como vemos no texto hebraico. Ocorre 5 vezes para extremar a maldade dos vossos pais, dos reis, das mulheres dos reis, do povo, das mulheres do povo. Que mal é este? O oferecimento de incenso e sacrifícios à deusa Azerá, a rainha dos céus. O versículo 10, em não se humilharam, literalmente diz, não foram esmagados, no sentido de serem contristados, quebrantados pelo pecado, ou seja, o povo não demonstrou arrependimento. Conforme isso pode verificar em Isaías 57, versículo 15, o povo também já, na época do profeta Isaías, já foi conclamado a se humilharem diante de Deus. Mas aqui no caso de Jeremias, o povo permaneceu com o coração duro diante das advertências de Deus. A realidade mostrada é o quebrantamento da aliança mosaica, e principalmente os 10 mandamentos, onde o primeiro e o segundo mandamentos foram quebrados. Essa quebra foi feita com rebeldia, ou seja, terás outros deuses diante de mim, eles quebraram. Farás para ti imagem de escultura, nem do que há nos céus, nem do que há na terra, nem do que há de ver, né? Debaixo dos mares e de tantas outras partes da criação. Ou seja, esses 2 mandamentos foram quebrados, literalmente. Agora vamos à aplicação disso para as nossas vidas. Um aspecto importante da vontade de Deus revelada a seu povo é sua lei. A lei que em hebraico é chamada de Torá, traz a ideia que, além de norma, envolve ensino, doutrina e instrução. São 3 os aspectos da lei, que são, no caso, lei moral, lei civil e lei cerimonial. Vou fazer aqui mais um concerto. Então são esses 3 aspectos. A lei cerimonial envolve o quê? Todas as coisas relativas ao culto no tabernáculo e no templo. A lei civil, as ordens relativas a crimes, propriedades e instituições. A lei moral, os princípios que permanecem além da aliança mosaica. Portanto, Cristo ressalta este aspecto da lei moral. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Então, quando falamos hoje da nova aliança em Cristo Jesus, a nova aliança ela só se utiliza da lei moral para o quê? Para instruir o povo de Deus a viver de uma tal forma atemporal, sem depender de Estado ou nação, mas depender apenas e somente de que cada coração precisa ser nascido de novo, precisa ser cada coração experimentar a graça de Cristo Jesus. E aí, continuando, chegando os escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Marcos 12, versículos 28 ao 30. Então é importante ressaltar esse aspecto, por quê? Porque ressalta a ideia do não terás outros deuses diante de mim. Então isso significa o seguinte, significa que cada cristão deve ter como alvo principal da sua vida. Qual é o alvo principal da sua vida? Agradar a Deus.
Qual é o alvo principal da sua vida? Adorar somente a Deus na pessoa de Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo. É muito importante isso, conforme ele revelou nas Escrituras Sagradas. E isso significa perguntar a cada dia, na hora de tomar uma decisão: qual decisão eu devo tomar? A decisão que eu devo tomar, ela antes de tudo deve levar-nos a glorificar a Deus. A atitude que eu devo tomar, a decisão que eu devo tomar, deve levar a minha vida cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais próximo à pessoa de Cristo Jesus. E sim, em cada tempo, vivenciar uma vida de obediência à palavra do Senhor. Mas essa obediência, ela sempre tem como fator de origem a graça de Cristo. E é muito importante termos isso em mente. Em segundo lugar, a justiça de Deus é aquela que aponta para os aspectos distributivos dessa justiça. Então, uma das formas da gente entender a justiça é o quê? É dar a cada um o que lhe é devido. Por isso vem esse aspecto distributivo da justiça de Deus. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Agora dos versículos 11 ao 14. Eis que voltarei o rosto contra vós outros para mal e para eliminar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá que se obstinou em entrar na terra do Egito para morar. Onde será ele de todo consumido? Cairá a espada e a fome. Desde o menor até o maior perecerão. Morrerão a espada e a fome, e serão objetos de maldição. Espanto, desprezo e opróbrio, porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como o fiz a Jerusalém, com a espada, a fome e a peste, de maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar a terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão senão alguns fugitivos. E aqui brevemente a explicação. Os versículos 11 e 12 apontam o seguinte: Deus resolveu trazer juízo calamitoso, tornando o Egito sua morada permanente de destruição e ruína a esse povo rebelde. O que mais chama atenção é a certeza da aplicação do castigo de Deus sobre o povo rebelde. E aí vamos à aplicação. Antes de tudo, justiça. Justiça está sempre ligada, quando se refere a Deus, à sua própria santidade, à sua pureza, à sua perfeição, a todos os seus atributos morais, onde de nenhuma forma pode ser atribuído a Deus pecado, não pode ser também atribuído a Deus maldade. A maldade, as trevas e o pecado nunca podem ser atribuídas a Deus. Por isso, são dois aspectos da justiça distributiva de Deus. Justiça remunerativa, que se manifesta na distribuição de recompensas a homens e anjos. Disse-lhe o Senhor, Mateus 25, 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, conforme Romanos 2, versículos 6 e 7. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. E mais aqui, continuando, outro aspecto, a justiça distributiva, que se relaciona com a imposição de castigos. É uma expressão da ira divina. O propósito primordial da punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça. Então é muito importante isso. Por que falamos constantemente nessa questão? De que a vingança não pertence a nós, que pertence ao Senhor. Por quê? Porque nesse aspecto, Deus, Ele, na sua infinita sabedoria, amor, graça e bondade, essa expressão do castigo é justamente essa, de manter a justiça de Deus e sua perfeição. Não é porque Deus ama que Deus não vai castigar. Deus castiga, e castiga para que a sua justiça seja mantida. Assim como ele enviou o Cristo Jesus, ele enviou o Cristo Jesus para que a justiça fosse cumprida. Porque, afinal, o salário do pecado é a morte. Quem deveria receber a morte? Toda a humanidade. Mas Cristo Jesus tomou sobre si, porque aí continua Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Então Cristo Jesus levou sobre si a ira de Deus. E aí, nesse sentido, ele recebe essa ira para resgatar a todos os que creem. Ou melhor ainda, somente esses que creem são aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo para viverem uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa diante do Senhor. Prosseguindo, assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 17:10. Ou seja, Deus ele está mostrando o seguinte, que nós não somos merecedores de nada, só apenas fazemos aquilo que devemos fazer. E outra, pois quem é que te faz sobressair? Eis que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se o não tiveras recebido? 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Para nós, generados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, para nós, nascidos de novo, regenerados, sabemos que, por mais que façamos, não merecemos tão grande salvação. Por mais que façamos, não merecemos galardões da parte de Deus. Por isso, a iniciativa do juízo. Porque aí diz, ó, o propósito primordial da punição do pecado é a manutenção do direito e da justiça. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Poderia usar aqui mais versículos acerca do juízo de Deus, acerca do inferno e acerca de todas essas coisas. Mas o mais importante que devemos lembrar, que é certo que a justiça de Deus nunca falha, tanto no presente quanto no porvir. E assim eu quero concluir sobre a justiça de Deus o seguinte. Primeiro, compreenda que a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus acerca de como devemos nos relacionar com Ele e nosso próximo. Segundo, sinta um desejo de reconhecer nossa pequenez diante da justiça de Deus. Terceiro, tome a atitude de agir com justiça em todos os momentos, baseando-se nos mandamentos de Deus. Assim é a minha conclusão sobre a justiça de Deus. Agora, vamos ao nosso momento de oração. Vamos orar. Tá? E aqui eu sempre incluo os irmãos pelos quais temos orado, acerca de enfermidade, nós temos o nosso caderno de oração, os irmãos da Terceira Presbiteriana de Nilópolis, da Congregação Batista, tá? Memorial de Olinda, pelos quais temos orado, também alguns membros da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, onde estivemos congregando, e assim aos nossos intercessores e intercessoras. Temos a aliança desde a época da Igreja Presbiteriana do Cabral. Então, assim, temos assim nossos intercessores e intercessoras. E você que está ao meu alcance agora, você que está me ouvindo agora, inclua-se nessa oração. Seu nome está lá. Inclua-se. Inclua-se nessa oração. Para a honra e glória do nosso Deus. Ore junto comigo agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, Tua palavra nos revela, Senhor, que em termos de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é a certeza das coisas que se esperam. Então, Pai Celeste, nesse momento, nós queremos, Senhor, buscar a Tua face e crendo, Senhor, a Tua palavra também que diz, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis, pedi, dá-se-vos-á. Então, dessa forma, Deus, visita cada um que precisa de uma cura, de uma restauração do corpo. Para aquele que precisa de uma cura, de uma restauração da alma. Para aquele que precisa, Senhor, também, Deus Todo-Poderoso, de uma porta aberta de negócio, de uma porta aberta, Senhor, de trabalho, de uma porta aberta de emprego. E nesse momento também, ó Deus, incluímos aqueles, ó Pai, que precisam, ó Deus, serem libertos de vícios, sejam eles relacionados à bebida alcoólica, sejam eles relacionados, Senhor, à pornografia, sejam eles relacionados, Senhor, às drogas pesadas, Senhor, como crack,
como maconha, como cocaína, como LSD e tantas outras drogas. Ó Deus, traz a libertação, Senhor. Traz a libertação também sobre o cigarro também, Senhor, sobre o tabaco. Traz a libertação, Senhor, a outros que estão deixando de lado seus compromissos de trabalho, os seus compromissos de família, os seus compromissos com os amigos, por momentos, Senhor, muito longos na internet, no celular e etc. também. E tantos outros vícios, Senhor, que muitas vezes nos têm, Senhor, levado a estarmos longe de Ti. Então, Senhor, opera a Tua graça nesse momento. E, ó Pai, aqueles que precisam de algo da Tua parte, Tu venhas a visitar. E visita também, Senhor, ó Deus, nesse momento, aquele que precisa agora do Teu perdão, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, Senhor, traz nesse momento, Senhor, o perdão, Senhor. Quantos precisam do teu perdão, de uma consciência limpa? Quantos precisam ser libertos de pecados que acossam a sua mente, que acossam, Senhor, que atacam, Senhor, sua consciência, que atacam o coração? E, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que precisam agora serem libertos da ansiedade, ó Deus, que eles, ó Deus, confessem esse pecado, porque a tua palavra diz, Senhor, em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. E também Filipenses 4 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque ansiedade é pecado. Ansiedade, ela, Senhor, ó Deus, é a irmã gêmea, Senhor, da incredulidade. Então, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa o teu povo, restaura o teu povo, traz o perdão ao teu povo e de tantos outros pecados, Senhor. E aquele que não tem a Ti como Senhor e Salvador, que agora nesse momento confesse seu pecado e receba a Ti como Senhor e Salvador. Assim eu te agradeço, Senhor, pela Tua graça e misericórdia sobre cada um. Visita a minha parentela, visita a parentela da minha esposa, visita, Senhor, eu e minha esposa no nosso casamento e fortalece-nos para a Tua graça. Fortalece o Teu povo, Senhor. Ó Deus, na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, na Congregação Batista Memorial de Olinda, na Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio. Cada um dos seus pastores e líderes, cada membro, cada um. E visita, Senhor, a tua igreja perseguida, Senhor. Seja ela no Oriente Médio, seja ela, Senhor, no extremo Oriente da Ásia, seja ela na África, Senhor, seja ela também, ó Pai, muitas vezes na Europa e muitas vezes na América Latina e Estados Unidos na América do Norte. Ó Deus, em todo o planeta, que haja, Senhor, a tua visitação para consolar e fortalecer aqueles que estão sendo perseguidos, Senhor. E reveste de poder os teus missionários, reveste de poder a todo o teu povo, Senhor. E nós confiamos em Ti, Senhor. E a todos os que estiverem ao alcance da nossa voz, sejam agora libertos. Que todos que estiverem ao alcance da nossa voz possam receber a Ti como Senhor e Salvador e experimentar uma nova vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, nesse momento, nos encontramos então na próxima semana com o próximo vídeo da nossa exposição do profeta Jeremias e continuaremos no capítulo 44. Dessa vez será a parte 2, tá? Então, se você se sente abençoado, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. E aproveite e comente também se você está sendo abençoado, para a honra e glória do nosso Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Todos dizemos amém.